Olá e seja bem-vindo a mais esse vídeo. Neste momento eu irei falar sobre não existe nenhum destino que não tenha sido criado pela imaginação do homem. Então, nós seres humanos, permanentemente ou constantemente, nós estamos criando a nossa realidade. Então, nós devemos sempre se preocupar, devemos sempre ter a atenção voltada para o que nós estamos pensando e também aquilo que nós iremos falar. Por quê? Porque o nosso futuro, a nossa vida, a nossa realidade, ela é criada pelo nosso pensamento, pela nossa imaginação. Então não tem nenhum futuro, não existe nenhum destino que não tenha sido criado pelo próprio homem. Nós não, de maneira nenhuma, nós não podemos culpar ninguém, de maneira nenhuma nós não podemos acusar ninguém de ter sido o criador da nossa realidade. Então a nossa realidade, ela é fruto do que pensamos. Então, sabendo disso, nós devemos ter a preocupação voltada para aquilo que nós falamos, para aquilo que nós pensamos. Por quê? Porque o nosso futuro, a nossa realidade depende muito do que nós pensamos, depende muito do que nós imaginamos. E nós, seres humanos, somos um ser perfeitamente completo. Nós não temos nada que dependa de outras pessoas. Nós somos, na verdade, o próprio criador da nossa vida, da nossa realidade. Por quê? Porque o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, quando criou o homem, ele deu essa capacidade. Então é de fundamental importância que as nossas atitudes, que os nossos pensamentos sejam o melhor. Porque quando eu tenho pensamentos bons, quando eu tenho um pensamento positivo, ou também negativo, eu estou produzindo a minha realidade. Então, quando eu desejo, por exemplo, quando eu desejo mal para uma pessoa, para um amigo ou até mesmo um inimigo, sem saber, eu estou trazendo aquilo que eu estou desejando para o outro, para mim. Por quê? Porque o universo vai sentir minha vibração, vai sentir meus sentimentos e ele vai me retornar aquilo que eu emanei, aquilo que eu liberei de uma forma, muitas das vezes, inconsciente. Então, é muito sério quanto à questão do que devemos pensar. É tanto que na Bíblia fala em que nós, de uma certa forma, nós colhemos o que plantamos. Ou seja, nós passamos a ter para nós aquilo que pensamos, aquilo que praticamos ações, seja ela de que forma for. Então, ela é muito importante esse lado de pensar, saber o que vai pensar, saber o que vai dizer. Por quê? Porque a nossa mente, ela é a criadora de tudo que nós temos, da nossa realidade. Ou seja, a nossa realidade é produzida por essa mente pensante que está constantemente pensando em algo, pensando em uma coisa positiva ou negativa, mas ela está pensando. Você pode perceber que você consegue parar de respirar por um determinado momento. Você para de respirar por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, até mais, já tenho visto falar, mas você não consegue parar de pensar. Você já parou e observou que você constantemente está pensando de uma forma consciente ou não? Você está pensando. Quando você pensa, você está produzindo o seu futuro, produzindo a sua realidade. Então, a mente, ela pode se transformar numa verdadeira aliada ou também numa verdadeira inimiga da nossa vida. Quando nós pensamos bons, se torna uma boa aliada. Quando se pensamos mal, se transforma em uma verdadeira inimiga. Então, vamos sempre ter esse cuidado, vamos ter sempre essa preocupação, já que nós não conseguimos parar ou viver sem pensar, porque é uma forma de sobrevivência do ser humano, ele consegue muitas das vezes, como eu falei, de parar de respirar por um determinado momento, mas de pensar não. Você pode perceber que constantemente você está pensando, termina um pensamento e vem logo em seguida outro, então isso vai gerar em nós a nossa realidade. O que nós devemos fazer? O que nós devemos ter em mente? É lutar para ter sempre bons pensamentos, é lutar para ter em nós os melhores pensamentos, ter sempre o cuidado de estar no sentido do agora, estar sempre presente ou sabendo do que vai falar, do que vai pensar.
Eu tenho um livro aqui do meu lado que ele fala muito bem isso, fala muito bem essa questão do saber do que vai pensar, ou seja, do saber do estado presente, de saber que deve estar sempre preocupado no momento. Quando você está consciente do seu estado presente, você vai ter essa preocupação. Como diz aqui esse livro aqui, ó, que eu tenho ele aqui em mão, que é O Poder do Agora. Esse livro é um dos livros muito importantes. Por sinal, eu ainda vou gravar uma série de vídeos sobre esse livro. O Poder do Agora, ele vai falar muito bem sobre isso, que o ser humano ele deve estar voltado aos seus pensamentos, ou melhor, a sua atenção para o agora. Quando você volta toda a sua atenção para o agora, você passa a ter o controle do que está pensando. Você passa a fiscalizar o que vai pensar. E quando você fiscaliza, quando você, de uma certa forma, observa os seus pensamentos, você está no presente. E quando você está no presente, você tem noção do que está pensando, você tem noção do que está imaginando. Porque todo momento, todo instante, nós estamos produzindo a nossa realidade. Então, vamos estar sempre preocupados com isso, com a questão do que pensar, com a questão do que vai falar. Porque nós somos produtores da nossa realidade, nós somos criadores da nossa realidade. Nós temos tudo que precisamos para criar a nossa vida, a nossa realidade, seja para o bem ou para o mal, seja uma vida próspera ou uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Então, vamos sempre ter essa atenção voltada para as boas ações, para os bons pensamentos, porque fazendo isso você cria de uma certa forma aquilo que você quer criar, você passa a produzir aquilo que você deseja produzir.